tudo, né? O Jorge é nosso colaborador, está participando também de toda a semana, e hoje ele vai estar dando a formação. Bom dia, Jean. Bom dia, gente. É uma alegria estar com vocês nessa manhã para a gente se aprofundar num tema tão importante e tão necessário, né, para a nossa vida enquanto igreja, que é o atendimento. O tema da nossa aula é atendimento paroquial e experiência do cliente, o que temos a aprender, né? E que a gente vai explanar um pouco, de modo geral, o atendimento a partir dos conceitos que vêm do meio corporativo para a nossa realidade de igreja, tá bom? Então, se você for tendo alguma necessidade de pergunta, você pode ir colocando ela no chat. Eu me chamo Jorge Wagner, tenho 38 anos, faço parte do time da Dominus. Hoje trabalho na área de atendimento ao cliente, sou Customer Success e acompanho os projetos dos clientes aqui dentro da empresa, né? A gente tem uma experiência, graças a Deus, bem grande com relação ao atendimento, e é um pouco disso que a gente quer conversar com vocês nessa manhã de hoje, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês, só um instante. Opa. Pronto, vamos lá. Então, atendimento paroquial e a experiência do cliente. Aqui a experiência está em evidência, que ela é um aspecto importante que a gente vai tentar buscar tratar hoje, né? Vamos lá. Ver se o computador vai me ajudar hoje a passar. Ok, passou direitinho. Então, conceito de atendimento ao cliente. A gente vai partir disso, né? Do que é que o meio corporativo fala sobre isso? Então, o atendimento ao cliente é o suporte dado pela empresa aos clientes antes, durante e depois do fechamento de uma venda, né? Com essas interações, são essenciais, como essas interações são essenciais para a satisfação e fidelização dos consumidores, oferecer um atendimento de excelência é importante para os negócios que querem se manter competitivos no mercado. E aqui é interessante a gente olhar para essa expressão e notar que as empresas, né, elas se importam muito com a questão do atendimento ao cliente. Antigamente, a gente já vem de um tempo, né, de cuidado com essa questão do atendimento ao cliente, mas hoje, sobretudo, as empresas elas se dedicam, elas investem tempo, elas investem recurso, elas investem em treinamento para que o cliente tenha o maior e o melhor atendimento possível. E esse atendimento, de fato, gere a fidelização do cliente, né? Um bom atendimento gera uma fidelização, gera o retorno da pessoa, faz com que aquele consumidor, no caso o nosso paroquiano, enfim, as pessoas que nós atendemos, retornem e estejam conosco no nosso dia a dia, né? Mas é interessante nós vermos que o mercado se importa com isso. E se o mercado se importa, nós, como igreja, muito mais devemos nos importar, né? Porque nós somos filhos, né, da igreja, que é mestre em humanização, que é mestre em humanidade, que é mestre no cuidado com o outro, né? Vamos seguir. No mercado, como eu já vinha dizendo, a área de atendimento é cada vez mais vista como estratégica, né? E aqui é importante, será que para nós, como paróquia, como comunidade eclesial, ela é estratégica, né? Mas vista como estratégica pelas empresas, servindo para fidelizar e encantar os clientes. Aqui, mais uma vez, a palavra fidelizar. Ontem nós víamos com o Frei Rogério, ele falava com a gente que a palavra fidelização é uma palavra que vem da igreja, né? Está vinculada à fé. E é uma palavra que o meio corporativo usa muito, a fidelização da pessoa, a fidelização do cliente. E essa fidelização, para nós, enquanto paróquia, enquanto igreja, é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Como é essa fidelização do nosso cliente no nosso dia a dia? Qual a experiência que nós damos a esse cliente no nosso dia a dia? Quem é esse cliente? Né? Porque a gente atende uma pessoa, a gente atende os paroquianos, os pais, catequistas, dizimistas, todo esse povo é nosso cliente dentro do nosso cotidiano pastoral, né?
Então, será que dentro da nossa paróquia o atendimento é estratégico? Ou ele é só uma pessoa para dar informação? Ou muitas vezes nem uma pessoa para dar informação, é só um cartaz pregado na parede? São perguntas que a gente precisa se fazer, porque tudo aquilo que é estratégico, a gente vai olhar com um olhar maior, mais forte, e vai buscar investir muito mais esforço para alcançar aquilo que essa estratégia se propõe, né? Vamos seguindo. Na paróquia, eu vou utilizar aqui mudar atendimento para acolhimento, para que a gente possa pensar um pouquinho de uma forma mais dentro do nosso dia a dia, né? A gente fala do acolher. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, na paróquia, vamos utilizar a palavra acolhimento. A paróquia é um lugar de acolhida para todos. Por que todos está tão evidente? Porque, a gente olha para a vida paroquial e nós vemos que nós não somos sozinhos, né? Nós vivemos numa comunidade. E essa comunidade é uma comunidade onde todos cabem, né? Todos fazem parte. Não é só o padre, ou só o secretário paroquial, ou só o catequista, mas qualquer pessoa do nosso meio pastoral entra dentro da dinâmica paroquial. Uma pessoa que está passando pela rua e entra na igreja para adoração ao Santíssimo que tá exposto, é um cliente nosso. Por isso a paróquia é um lugar para todo mundo, né? Não é um lugar só para quem exerce funções dentro dela. Por isso é necessário que nós ofereçamos às pessoas que vão às nossas paróquias uma experiência efetiva, e eu diria mais, afetiva também, de atendimento, né? Uma experiência afetiva e efetiva de atendimento. Nós estamos lidando com pessoas, né? Nós não estamos lidando com máquinas, nós estamos lidando com pessoas que têm uma vida, que têm seus sentimentos, que trazem ali uma carga emocional, enfim, que estão ali interagindo conosco. Então, é muito importante nós olharmos para isso e nos perguntarmos mesmo se dentro da nossa vivência pastoral, o acolhimento, o atendimento, né, e aqui a gente traduz por acolhimento, tem sido estratégico para nós, né? E se nós temos atendido a todos de fato, eu acredito que aqui nós temos padres, temos secretárias paroquiais, temos leigos, enfim, temos várias pessoas que o tempo inteiro estão lidando com a dinamicidade pastoral, né? Então, é de suma importância nós observarmos isso. Vamos seguindo. O que é que o Papa Francisco nos fala sobre a acolhida, né? Sobre o acolher? O Papa Francisco nos diz o seguinte: acolher significa abrir a porta do coração e permitir àqueles que batem a porta de entrar. Onde existe um verdadeiro sentido de fraternidade, existe também a experiência sincera de acolhimento. E aqui é importante nós observarmos dentro da fala do Papa Francisco, duas coisas. Abrir a porta, acolher é abrir-se, estarmos abertos, né, aqueles que batem a nossa porta para poder ser atendidos, né? Porque onde existe um verdadeiro sentido de fraternidade, e aqui verdadeiro, porque de fato, onde existe a fraternidade, esse desejo de construção comum, a experiência do acolhimento ela é muito mais forte, muito mais sincera, né, muito mais humana. E esse atendimento vai dando ao nosso interlocutor, aquele com quem nós nos relacionamos, a segurança de uma igreja mãe, acolhedora, que acolhe como eu sou, que acolhe com as minhas debilidades, com os meus dons, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu não tenho, né? Me acolhe de forma completa. E isso faz com que uma pessoa volte às estruturas que nós temos e permaneça conosco, né? A fidelização é a permanência. E fidelizar o paroquiano que a gente quer é fazer o quê? É fazer com que ele esteja dentro do nosso dia a dia pastoral, se torne um agente pastoral, esteja auxiliando no serviço, esteja vivendo a sua vida cristã. Então, tudo isso faz parte de um atendimento articulado, de uma acolhida articulada, bem feita, para que a experiência dessa pessoa seja uma experiência ainda melhor.
A experiência de acolhida da igreja é personalizada. Se a gente for parar para pensar nas experiências de acolhimento de Jesus, a gente vai olhar, eu pelo menos me lembro de várias, né? Jesus está no meio da multidão e, de repente, uma mulher que está no meio dessa multidão também toca a orla de Jesus. E Jesus para tudo e diz, alguém me tocou. Tamanha é a atenção de Jesus para as pessoas com quem ele está ali a se relacionar. Alguém me tocou. No meio de imagina a gente na procissão do padroeiro. Um monte de gente ao nosso redor. Tá todo mundo tocando na gente, né? Mas Jesus ali naquele momento mostra a atenção que a gente deve ter a necessidade das pessoas. E isso é acolhimento, isso é atendimento, né? E ali ele fala, opa, alguém me tocou, o que é que aconteceu? E ali a hemorroíça tem aquela grande experiência de cura com Deus. Ali, a acolhida de Jesus cura a pessoa da hemorroíça, né? Porque o atendimento é uma experiência de acolhida, é uma experiência de cura, nós podemos dizer dessa forma, né? E é pessoal, é personalizada. Como eu já falava desde o início, nós não somos máquinas e nem atendemos máquinas, né? Nós somos pessoas que atendem pessoas. Então, isso é uma variável muito importante, olhar sempre e partir do princípio de como é que Jesus faz, né? A gente tem vários exemplos. E não é aqui embelezar ou santificar demais o negócio. Peraí, eu tenho um bom exemplo de que é Jesus Cristo. Então vamos olhar o que ele fez, como ele se comportou, como ele faz, para que a gente possa fazer, para que a gente possa copiar, né, imitar de forma segura. Vamos seguir. Ontem também o Frei Rogério falou uma coisa interessante que eu quis trazer hoje, né? Nossas secretarias paroquiais, espaços paroquiais de acolhida não devem ser balcões frios. E isso me chamou muita atenção quando o Frei Rogério falava ontem, né? Porque muitas vezes os nossos espaços paroquiais são só e somente só lugares frios de oi, tudo bem, o que é que você precisa? Só. Né? E isso é uma pena, porque, como a gente falava lá no início, o atendimento precisa ser efetivo e afetivo, né? Afetuoso, a gente está lidando com pessoas. Então, não devem ser balcões frios, mas lugares afetuosos, marcados pelo respeito a quem chega, seja ele quem for. Jesus não tratou ninguém diferente, porque era rico, porque era pobre, porque fedia ou não fedia, porque era bom, porque era ruim. Jesus tratou igualmente a todas as pessoas, observando cada um e se relacionando de forma inteira com cada pessoa, né? O atendimento perpassa a ação pastoral da paróquia em todos os âmbitos. Por isso é preciso que nós conheçamos o terreno onde a gente está pisando, né? A gente está na paróquia, beleza. Mas uma pessoa chega para perguntar para a gente como é que faz para se inscrever na catequese. A gente não sabe dizer. Uma pessoa chega na paróquia para devolver o dízimo, né? Para devolver não, para partilhar, que não é emprestado, né? O dízimo é para partilhar aquilo que tem, trazer a sua partilha de bens para a comunidade. Aí a gente diz o quê? Não sei como faz, não. Aí a gente aí a gente não recebe, não ajuda a pessoa a viver a sua fidelidade e a pessoa sai de lá assim, poxa, mas será que a minha partilha não é importante para a vida paroquial? Dentre outros muitos exemplos que a gente pode citar aqui, né? Nós não saber o horário das missas da paróquia. Então, é importante que dentro do nosso atendimento paroquial, na secretaria paroquial, na pastoral do dízimo, na pastoral, na catequese, dentro da nossa dinâmica pastoral, é muito importante nós nos inteirarmos de tudo aquilo que está acontecendo para que nós saibamos informar, saibamos dar à pessoa aquilo que ela está perguntando e muito mais. Porque nós estamos nos relacionando e observando aquela pessoa, a gente pode dizer assim, para essa pessoa que eu posso dizer, olha, tem um grupo de oração tal dia. E a gente vai ampliando
a nossa rede de relação e vai oferecendo ao cliente uma experiência ainda maior, porque ele está vendo que você está se preocupando com ele de forma macro, não só naquela pergunta específica a qual ele faz. Então, olhar o todo, né? Escutar a pessoa que chega até nós. Acolher bem é igual a dar uma experiência de amor, levar a pessoa acolhida a fazer parte da nossa vivência paroquial, fazer parte da nossa comunidade paroquial. Quando uma pessoa é bem acolhida, ela se sente amada. Quando a gente vai no restaurante, vamos pegar aqui o exemplo, né? Um exemplo clássico que a gente costuma usar. A gente vai num restaurante. Você chega no restaurante e diz, nossa, eu sempre quis vir aqui nesse lugar. Eu entro no restaurante, eu olho o restaurante, eu tenho um lugar bonito, boas mesas, boas cadeiras, um cardápio lindo. Mas aí vem um garçom que acaba com a experiência inteira. Que nem, não olha nem na sua cara, só pergunta assim, qual é o seu pedido? E tal, olha para o mundo inteiro, menos para você. Faz tudo, menos atender você bem. Você vai voltar nesse lugar? Não vai voltar nesse lugar. Provavelmente não. E assim é o nosso dia a dia. Porque o que é que tem a ver isso com uma experiência de amor? Dentro da nossa vivência paroquial, da nossa vivência pastoral, quanto melhor atendemos, mais amadas por Deus, em primeiro lugar, as pessoas se sentem. Porque se sentem vistas, ouvidas, inseridas no contexto e, consequentemente, parte da nossa vida. Elas voltam para dentro de casa. Eu tenho uma experiência de um cliente que nós atendemos aqui, que a gente fez um sorteio com eles na paróquia, né? Conversando com eles para gerar o que a gente chama de leads, né? Que são contatos, são e-mails de relacionamento, assim, de forma bem geral. Nós fizemos um formulário com esse cliente para um sorteio de uma imagem no Natal, do Menino Jesus. E a experiência que o padre trouxe para nós foi tão interessante, porque ele dizia assim, Jorge, quem ganhou foi uma família que nunca entrou na paróquia. Ela viu, por acaso, o sorteio rolando, se inscreveu, ganhou, veio até a paróquia na missa de Natal e nós fomos com eles levar a imagem do Menino Jesus e entronizar na casa deles. Para a gente ver o tamanho da força que uma experiência de acolhimento tem. Eles se sentiram acolhidos ali, naquele simples link, né? Porque depois a Secretaria Paroquial entrou em contato, o padre entrou em contato, a comunidade acolheu aquele casal e eles hoje estão dentro da comunidade. Ou seja, dá certo. O atendimento dá certo, a acolhida dá certo. A acolhida bem feita gera, sim, uma experiência de amor e de fidelidade da pessoa à nossa vivência paroquial e pastoral. Vamos lá. É de suma importância lembrar que as pessoas passam, né, pela nossa dinamicidade pastoral. Aí eu pergunto, eu posso acolher o jovem da mesma forma que eu acolho o idoso? Será que eu acolho as duas dimensões aqui? A gente está pegando dimensões extremas, né? O jovem e o idoso. Eu vou acolher do mesmo jeito? Não tenho condições, nós não temos condições de acolher do mesmo jeito o idoso e o jovem. Eu sou o mesmo secretário paroquial, eu sou o mesmo coordenador pastoral e eu atendo esses dois públicos. Eu vou dizer para ele que tem missa na paróquia. Para o jovem, eu vou dizer, olha, tem missa tal dia, tal hora, e vai ser mais fácil para o jovem gravar essas informações. Eu vou mandar um post para ele para fidelizar essa informação. E aí a interação vai acontecendo. Com o idoso, eu vou precisar parar para falar pausadamente, para dizer, olha, nós temos sim missa tal dia, tal hora, eu vou precisar escrever provavelmente num papel para entregar para ele levar e se lembrar. É a mesma informação, é a mesma pergunta, mas são formas diferentes e personalizadas de atender. O jovem volta e o idoso também.
ambos sentindo-se parte da família paroquial, da comunidade paroquial, né? Porque foram ali bem atendidos. Precisamos olhar para cada público segmentado em nossa paróquia. Eu vou tratar a criança que nem eu trato o pai da criança? Não vou, né? Cada um tem a sua formatação de diálogo. Eu vou tratar o dizimista como eu vou conversar com o dizimista, quando a gente usa a palavra tratar, é tratar no sentido de atender. Eu vou atender o dizimista do mesmo jeito que eu atendo o jovem que veio perguntar do grupo de oração. Não vou. Então, eu olho para aquela pessoa, eu acolho o dizimista com um sorriso nos lábios, assim como eu atendo o jovem com um sorriso nos lábios, e a gente vai fazendo a personalização do atendimento daquela pessoa de acordo com a sua necessidade e com o seu tempo, né? Vamos lá. A diferenciação por público gera uma acolhida assertiva, mais fluida, né? E uma comunicação mais limpa. Não são meras informações, são informações relevantes para que o interlocutor conclua, saia daquele momento de atendimento satisfeito, desejoso de voltar. Isso aqui, satisfação do cliente. É perguntar, você entendeu? Você quer que eu te ajude com mais alguma coisa, né? Ficou claro para você? E fazer sempre esse jogo, né, de palavras para facilitar com que a experiência daquela pessoa que está conosco seja efetiva. E seja afetiva também, como a gente falava ali no início da formação, tá bom? Dicas para um melhor atendimento paroquial. Essas dicas aqui servem para nossas secretarias paroquiais, claro, mas servem também para qualquer pastoral, qualquer situação pastoral dentro da nossa comunidade, tá bom? Vamos lá, eu vou tentar falar sobre cada uma delas. Primeira, acolher cada pessoa de forma única, porque cada pessoa é uma pessoa. Você queria ser acolhido como uma massa? A gente vai só informar aqui por informar. Uma coisa a gente dá uma vez na missa, outra coisa é a pessoa que nos procura. E até o aviso da missa precisa ser bem dado e bem pensado, porque nós estamos lidando com todos e não com um público só, né? Nosso público é diverso. Nosso público tem uma característica importante, que é ser todos os públicos, ser todas as idades, por exemplo, juntas, né? Uma família leva as crianças, leva os idosos, enfim, os adultos, os jovens e toda a participação. Olhar no olho e ouvir o outro. São dois movimentos que o nosso corpo faz, né? Que indicam a atenção à pessoa. Olhar no olho. Não é a gente está aqui conversando, chega uma pessoa aqui na nossa secretaria paroquial, por exemplo, para conversar com a gente, pedir uma informação, a gente está aqui, continua olhando o computador, só um instantinho que eu estou terminando aqui uma coisa, só um momento, entendeu? E a pessoa fica ali esperando, ela espera 1, 2, 3, 4, então vai ter uma hora que ela vai desistir, e vai ter uma hora que talvez por educação ela até espere. Mas nós fazermos esse olho no olho, né? Esse falar de forma clara com essa pessoa, dar informações claras, objetivas e de forma organizada, de acordo com o público que está em atendimento. Clara, objetiva e organizada. 3 palavras importantes. Claras, porque elas precisam ser enxutas, né? Objetivas, para que elas sejam fáceis de serem guardadas, e organizadas, para que a gente não fique falando, indo e vindo na informação várias vezes, sem saber e, assim, e demonstrando que a gente não tem segurança naquilo que a gente fala. Se não tem segurança, é simples, com muita humildade, dizer assim: olha, eu vou pegar o seu contato, vou me informar e eu entro em contato com você. Ponto. Mas porque é que tal, peraí, ou só entendeu? Esses gaguejos que a gente vai fazendo muitas vezes para não ficar por baixo, né? Desculpa a expressão, não ficar por baixo, não ficar feio, mas que acaba ficando mais feio ainda, né?
Vamos lá. Acolher e compreender o outro com o coração aberto. Ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Como é que o outro se sente? Como é que eu queria ser atendido, né? E aqui eu chamo a atenção para algumas coisas. Quando a gente ser atendido com a cara feia, gente, desculpe, não funciona. Ser atendido com um tom de voz ignorante, não funciona. Não gera atração, não gera permanência, não gera atenção àquela informação, né? O Jorge não gosta do Jean, mas o Jean faz parte da nossa comunidade paroquial e eu vou ter que atender ele do mesmo jeito. Aí eu vou ficar lá sorrindo para ele, como diz na minha terra, com os dentes espichados, né, o tempo inteiro? Talvez não, mas a ele, o melhor de mim, o meu melhor atendimento. Entendeu? Ele vai estar ali como um paroquiano que faz parte da comunidade, né? E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem esses entraves de relacionamento e a gente deixa muito claro, lá vem fulano, não quero saber. Olha, atenda você porque eu não vou atender. Às vezes só vai ter você para atender, a gente vai atender vai dar, e vai seguir bem a coisa, né? Como é que você quer ser tratado? Trate a pessoa. Eu quero ser tratado com ignorância. Então você vai tratar com ignorância, provavelmente. Mas eu lhe chamo a atenção a compreender que nós estamos e vivemos dentro de uma dinâmica eclesial, uma dinâmica de igreja, uma dinâmica pastoral, onde nós falamos, pregamos e precisamos colocar em prática aquilo que a gente fala e prega, que é amar uns aos outros, como nós amamos a nós. Né? Esse é o ensinamento, e esse ensinamento a gente precisa colocar em prática. E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de colocar em prática, e o nosso discurso é bonito, mas a nossa prática não é. Desculpa assim, o ser enfático nisso, mas isso se vincula diretamente ao atendimento, né? Se vincula diretamente ao atendimento. Então, evangelize com sorriso, evangelize com boa educação, se coloca no lugar da pessoa, né? Uma dica importante também aqui que a gente traz é evite que a mesma pessoa faça o atendimento e o serviço administrativo. Ter pelo menos duas pessoas, na nossa secretaria paroquial, ter pelo menos duas pessoas. Ah, mas é porque a gente não consegue pagar duas pessoas. Mas será que a gente não consegue fazer uma escala para que a cada dia da semana alguém esteja com a gente, venha fazer com a gente uma experiência de atendimento? É uma possibilidade, né? Porque imagina a secretária paroquial está ali recebendo a partilha do dízimo de um dizimista, chega outra pessoa desesperada porque morreu uma pessoa porque está morrendo uma pessoa da sua família e precisa conversar com o padre para dar as exéquias, para poder fazer para poder dar a comunhão, enfim. Ou morreu uma pessoa e precisa de uma palavra, como é que vai fazer? Que nem vai atender um, nem vai atender o outro direito. Então, ter fazer essas tratativas para que para que tenha pelo menos duas pessoas, né? Para que uma pessoa faça uma coisa e a outra faça outra, e não seja a mesma pessoa que atende os interlocutores, a pessoa que está ali diretamente no administrativo. Eu fui a uma paróquia em que naquela paróquia existe uma pessoa contratada, e duas pessoas a mais que ajudam no dia a dia da paróquia, uma jovem e uma pessoa adulta, né? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Uma tá ali só para atender quem chega e o tempo inteiro chegando gente na paróquia. Só para atender quem chega. Outra só para questões burocráticas, né? E a outra é a responsável por todos, que está ali andando em todos os setores. Então, a importância desse cuidado para o nosso atendimento, né? Inteirar-se de todas as atividades que a paróquia tem para uma melhor tratativa com o cliente, aquilo que a gente já conversava, saber o que está acontecendo. Porque não adianta a gente ter uma série de informações para dar, mas não saber dá-las direito, porque a gente não sabe nem a quem que recorre, nem se está tudo certo ou está errado, se o horário está certo, se não está certo, se está disponível, se não está disponível, enfim. Então, respira, junta as informações para que a gente possa dar essas informações direito. E a experiência que a gente dá ao cliente quando a gente fala bem e passa bem a informação, dá segurança a ele e garante o retorno e a fidelização. Vamos seguir. Opa. Espera aí, que não foi. A tela, opa, foi. Envolver as lideranças, né? Envolver as lideranças no atendimento. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Por exemplo,
chegou um pai para a catequese, né? A gente tem a catequese infantil, a catequese do crisma. Então, chegou uma pessoa um pai para fazer a inscrição do seu filho, a matrícula do seu filho na catequese, né? Será que um catequista não pode estar ali no período de inscrição da catequese para atender, para dar mais informações? Ah, não tem como fazer isso, vai ser aqui mesmo. Mas o pai só está querendo saber quais são as informações, o que é que precisa para a catequese. A gente pode dar as informações para ele com certeza e dizer assim, olha, posso anotar o seu contato para que um dos nossos catequistas entre em contato com o senhor e te dê mais informações? E isso faz e aí o contato passado de fato e feito de fato gera um movimento na vida daquela pessoa de, opa, peraí, esse povo aqui é sério. E a minha vida dentro da ação pastoral é muito importante. Oferecer aqui, eu peço a atenção de vocês, oferecer um ambiente organizado para a acolhida, né? Eu estou vendo ali a Giovânia Brasilina da Silva. Giovânia, você é secretária paroquial? É? Tá me ouvindo, Giovânia? Acho que ela travou. Mas eu estou vendo ali o lugar onde a Giovânia está e eu estou vendo aqui, eu estou vendo uma cruz lá atrás, né? Um ambiente organizado para a acolhida das pessoas, né? Um cafezinho na medida do possível, um sofá para sentar, ou cadeiras confortáveis para a pessoa sentar, símbolos religiosos, porque nós somos igreja. Então, uma cruz, uma imagem de Nossa Senhora, um ícone, enfim, coisas que nos remetam à nossa vida religiosa, né? Que muitas vezes a gente só tem um espaço em branco e a pessoa lá dentro. Mas organizar dessa forma para que as nossas secretarias e os espaços em que nós atendemos os clientes sejam espaços importantes, né? Bons para a nossa acolhida. E aqui eu passo para o próximo ponto. Oferecer ambientes reservados. Para quê? Para tratar de assuntos mais delicados, deixando a pessoa mais tranquila, mais livre para expressar o que ela está trazendo, né? Para que a gente respeite o sagrado que é a vida da pessoa. Por que isso? Muitas vezes a gente está ali, a pessoa chega chorando e tem várias pessoas ao nosso redor. Primeiro é aquele burburinho, né? Meu Deus, a pessoa está chorando, o que é que está acontecendo? Aí levanta-se dentro de nós o que é que aconteceu, a gente vai especular. Aí fica infelizmente, pode acontecer, talvez nunca aconteça na sua paróquia, se Deus quiser não acontece, mas vai que acontece. Tem aquele ou aquela que fica escutando, tentando entender, aí começa a fofoca. Começa o burburinho desnecessário, né? A vida da pessoa está na rua sem necessidade. Então, ter esses lugares, né, para acolher bem, para escutar bem aquela pessoa, para que a pessoa consiga e tenha espaço para essa conversa aberta, né? Eu sei que a gente tem em alguns lugares salas de atendimento, e isso é muito interessante. Então, observar e nessas salas também gerar um espaço de acolhida seguro para aquela pessoa, né? Utilizar todas as ferramentas de comunicação que estejam ao nosso alcance para facilitar o anúncio das atividades paroquiais. Seja o WhatsApp, seja e-mail, sejam as ligações, seja cartazes, enfim, o que nós tivermos ao nosso alcance, e aqui eu chamo a atenção para o WhatsApp, que é uma ferramenta muito rápida de comunicação, porque a gente consegue pulverizar uma informação de forma muito rápida para muitas pessoas, utilizá-lo de forma regular e de forma correta, né? Para que para que a gente de fato leve às pessoas o entendimento de como é que está a nossa vida paroquial e garanta uma experiência com o cliente, porque o cliente, que é o nosso paroquiano, enfim, as pessoas que nós atendemos, tenha uma certeza, uma seguridade daquilo que a gente está fazendo e falando, né? Então, são algumas dicas, assim, a gente não tem como, a gente não vai esgotar tudo aqui, né? Você tem a sua dimensão aí paroquial, tem as realidades que você vive, que você também pode compartilhar com a gente, para nos dar até um entendimento de como é que você vai fazer aí na sua paróquia. Vamos seguir. Opa, vou só passar aqui, deixa o computador
me ajudar a passar a próxima tela. Bom, vamos lá. A gente vai finalizar aqui essa nossa partilha com uma frase do Papa Francisco, que diz: a gente já falou sobre ela hoje. Acolher significa abrir a porta. Então, meus queridos, abram a porta do coração, abram a porta, abram o seu sorriso, né? Abram a sua visão sobre as pessoas que nós acolhemos, né? E acolher significa abrir a porta do coração e permitir àqueles que batem a porta de entrar. Onde existe um verdadeiro sentido de fraternidade, existe também a experiência sincera de acolhimento, né? Acolher é um ato de amor. Eu lembro ainda muito da formação que o Frei Rogério deu ontem, assim, tá bem recente, né? Foi ontem. Ele dava alguns exemplos de experiências que ele vive na paróquia dele, né? Ele é da Pastoral do Empreendedor, enfim. Ele é uma pessoa empreendedora e abre a paróquia. Ele falou algumas vezes: eu abro minha paróquia para todos os movimentos, em todos os horários, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque, gente, isso faz com que a pessoa entenda que a porta da igreja está aberta para ela o tempo inteiro, né? Claro, de forma organizada, porque não é casa de mãe Joana, né? Mas de forma organizada, a estrutura está à disposição, a igreja está à disposição. A gente tem medo, às vezes, de abrir a porta da igreja porque vai gastar energia. Gente, mas a nossa missão enquanto igreja é acolher e fazer acontecer. E os pobres, qual é o lugar deles no nosso atendimento? Será que eles têm lugar no nosso atendimento ou não? Ou eles são aquelas pessoas que a gente evita atender porque, enfim, eles não vão entender mesmo o que a gente está falando, né? E eles entendem também. Eles podem estar mal vestidos, maltrapilhos, eles podem estar com certos odores que talvez a gente não goste, mas eles são pessoas que nós atendemos no nosso dia a dia também, né? E fazem parte da nossa dinâmica paroquial. Eu conheci uma certa realidade em que eu vivi, uma pessoa que ela era catadora de lixo na rua e vivia do lixo, né? Vivia dessa experiência. E ela foi acolhida numa dinâmica paroquial e dentro dessa dinâmica paroquial que tinha um programa, né, que ajudava essas pessoas, a pessoa se restabeleceu, saiu das ruas, abriu uma cooperativa para recicláveis e ajudou outras pessoas que também estavam na rua a sair daquela situação. E isso por causa de uma paróquia que ofereceu um programa, um bom atendimento, uma boa experiência àquela pessoa que é cliente da paróquia. Então, fazer essa experiência de abrir a porta do coração, né, e permitir que todos entrem, né, que aqueles que batem a nossa porta de fato entrem, gera esse sentido de fraternidade, gera o sentido de corresponsabilidade, gera o sentido de sermos parte de uma única igreja, de uma única mãe que olha para nós e que favorece a gente em todas as coisas. Então, façamos isso, acolhamos, atendamos, vamos garantir uma boa experiência para o cliente, para que nós façamos com ele para que a gente garanta a experiência de amor, né? Para que esse acolhimento seja de fato um ato efetivo e afetivo de amor às pessoas, tá bom? Então, com essa fala do Papa Francisco, eu concluo a minha fala, mas eu queria ouvir vocês também, né? Como é que é aí na sua paróquia? Ou se você tem alguma dúvida, você pode colocar ali no chat e a gente segue. Jean, é com você. Muito bom, Jorge, obrigado. Se quiser tirar o compartilhamento, vamos ver aqui. Eu acho que o padre quis dizer muito bom este momento de formação. Padre Douglas, parabéns, Jean e a equipe da Dominus, indo celebrar agora às 13 missa, meio-dia. Obrigado por essa formação, acolher bem e evangelizar. Gente, a questão do atendimento é extremamente importante, né? E aí agora aqui, ó, a Renata está fazendo uma pergunta muito interessante. Como gerenciar um atendimento fidelizado com o fluxo de atendimento? Muito legal, Renata, perguntar isso. Até eu tinha feito umas anotações aqui para contribuir com a fala do Jorge, que aí entra um pouco da minha área
de gestão e de administração, existem algumas coisas que a gente precisa fazer para fazer um bom atendimento e que as organizações utilizam isso nas empresas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é quais os pontos de atendimento à paróquia, a comunidade tem. Você precisa mapear isso, ter isso mapeado. E ter mapeado é visível mesmo. Então, você, sei lá, se você quiser usar recurso visual, pegue o post-its, a cartolina ou um mural e você faça um mapeamento desses pontos de atendimento. Por exemplo, na paróquia, tem a secretaria paroquial, eu tenho o plantão do dízimo, eu tenho a acolhida na missa, eu tenho dentro do centro pastoral a recepção do centro pastoral. Vamos supor, o Frei Rogério falou que na paróquia dele tem o bazar, um ponto de acolhida é o bazar. Você precisa colocar ali quais os pontos de atendimento, mapear todos eles. Porque é baseado nesse mapeamento que você vai compreender aonde nós precisamos atuar nessa experiência com o cliente, né? Nessa experiência com o evangelizando. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importantíssimo a gente compreender. E aí, a gente precisa fazer também um mapeamento dos objetivos desses pontos de atendimento, qual é o caminho ali que essa pessoa vai trilhar, quais são as estratégias que eu vou adotar, que tipo de experiência eu quero proporcionar para esse atendimento. Porque para cada, por exemplo, se eu vou na secretaria paroquial, eu tenho diferentes objetivos ali. Se eu for, por exemplo, tenho um filho pequeno, eu quero batizá-lo. Eu tenho um serviço que eu vou oferecer, então eu preciso mapear qual é a estratégia, por exemplo, para acolher os pais que vão batizar os seus filhos, que tipo de ação a minha secretaria tem que fazer. Então, tipo, todo pai que chega aqui, eu quero que a minha secretária diga, olha, que legal, como é que é o nome do seu bebê? É fulano. Se ele tiver ali, deixa eu ver ele, né? Eu posso pegar no colo ou não? Não, você vai ter alguns cuidados que você precisa tomar ali. Deixa eu ver uma foto dele. Então, você pode fazer com que esse atendimento seja humanizado ali naquele momento. Eu posso escolher, por exemplo, como estratégia de atendimento para o batizado, entregar um kitzinho de acolhida da criança antes mesmo de ele ser batizado e daqueles pais. Então, a pessoa chegou ali, ela vai ter todas as informações, não só sobre o batismo, ela vai ter as informações sobre como que ela pode participar na paróquia, se tem alguma atividade para o casal. Eu posso entregar uma lembrancinha, eu posso entregar, por exemplo, um pequeno menino Jesus, né, para colocar no quarto da criança. Eu posso criar um kit para dar essa experiência para aqueles pais que estão chegando. Agora, se é o casamento, como é que eu posso já entregar alguma coisa ali? Que tipo de material eu posso entregar? Eu vou entregar um guia sobre com lista de músicas, eu posso ter um kit com várias canções disponíveis ali para a pessoa poder escolher as músicas. Eu posso entregar um material para ela, para no dia do casamento ela ter. E tudo isso você vai proporcionando a experiência do teu evangelizando. Gia, mas eu vou gastar dinheiro. Sim, faz parte. Você é gestor, por exemplo, existe uma necessidade hoje de nós organizarmos dentro do atendimento do cliente, inclusive aqui na agência, de mudar a forma de não só acolher numa reunião, mas entregar algo físico para o cliente. Existem várias estratégias que hoje são usadas no mercado para causar o que a gente chama de fator uau, né? Tipo, nossa, uau, que legal, eu recebi, o padre me entregou, a paróquia me entregou uma agenda onde eu vou organizar e planejar todo o meu casamento, colocar ali o que eu já consegui fazer, o checklist da celebração. Então, eu posso criar recursos que proporcionem isso. Então, a primeira coisa é mapear os pontos, entender qual é o objetivo de cada canal desse de atendimento e definir estratégias de atendimento. Elas precisam ser
estruturadas, pensadas, né? O dizimista, por exemplo, como é que eu vou acolher um novo dizimista? Eu falo isso no curso do dízimo aqui, de a gente criar o kit de acolhida do dizimista, né? Uma pastinha, um material onde ele vai receber todas as informações religiosas da paróquia, a programação das atividades pastorais, ele vai receber um novenário legal para o dizimista, ele pode receber um santinho do padroeiro da paróquia, ou um devocional para ele poder rezar. Então, você precisa criar ali uma experiência, o fator uau de cada tipo de atendimento. E são coisas assim, mas a gente é pobre, a gente não tem dinheiro. Use a criatividade. Eu tenho o coordenador de pastoral do dízimo que ela sabia fazer crochê, ela fez dezeninha de crochê e entregava para os dizimistas. Né? Eu posso comprar um pacotinho de bala, fazer bonitinho com uma mensagem bíblica. A pobreza gera criatividade, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa compreender é que todo pobre é muito criativo, né? Então você precisa usar da sua criatividade e ver os recursos que você tem e você bem sincero. Boa parte das nossas comunidades tem um recurso. Se a gente aprender a gerenciar os nossos recursos financeiros e gastar com menos bobagem, nós vamos ter o dinheiro sim para fazer aquilo que vai fazer, inclusive crescer a nossa arrecadação dentro da paróquia, né? Eu dei uma formação para seminaristas, estou dando, na verdade, um curso de gestão e administração eclesial, e eu falava justamente sobre o uso indevido do recurso financeiro, né? Quanto a gente usa, às vezes, o recurso, porque aumentar a receita da paróquia não é só aumentar a arrecadação, é diminuir custo. Então, eu aumento a receita sempre, claro, mas eu vou lutar para diminuir custo. E diminuir custo é refazer coisas várias vezes, é uma série de coisas. Então, olhar para a acolhida e investir recurso financeiro, material, humano é fundamental. É a primeira vez da pessoa na igreja, o padre pede lá na missa, levanta a mão que vem pela primeira vez, aí a pessoa levanta a mão, seja bem-vindo. E acaba ali a acolhida. Por que eu não posso entregar um kit para essa pessoa que está vindo pela primeira vez? Por que alguém não vai lá entregar horários de confissão, os folders das atividades pastorais, entregar eu sempre uso o padroeiro como referência. A gente tem um padroeiro, a gente tem que promover a devoção desse padroeiro. Né? É fundamental, uma paróquia que tem, sei lá, Santa Teresa do Menino Jesus como padroeira e não divulga, por exemplo, o Diário de uma Alma. Meu, que é isso? Você não entendeu o que é promover a devoção de um santo. Né? Uma paróquia que tem um santo padroeiro, não tem um livro que fala sobre o santo dela na secretaria para vender, para as pessoas conhecerem o santo, né? Ou que não promova a oração, que não fomente a devoção. A gente precisa criar isso. Então, e aí, a primeira vez que a pessoa vem na igreja, eu posso entregar para ela, né, uma lembrança, um chocolatinho, ou sei lá, a paróquia faz, tem aqui uma paróquia em Guarulhos que o padre faz o bolo do padre, né? Eu acho fantástico, eles vendem horrores de bolo toda semana, inclusive é um trabalho de produção, de captação de recursos para a paróquia. Sei lá, eu tenho alguém que faz brigadeiro, que faz o pão, a paróquia tem uma tradição de pão, então todo mundo que vem pela primeira vez lá e está vindo, a gente entrega um kitzinho com os pães abençoado de Santo Antônio. Sei lá, você precisa criar a experiência do usuário, né? As entradas na igreja, as portas de acesso na igreja, quando eu falo porta não é a estrutura, mas esses canais de atendimento, eles têm diferentes objetivos. Por exemplo, as exéquias. Quanta gente chega na igreja sofrendo porque perdeu um ente querido? Qual é a experiência que essas pessoas têm? Né? Qual é a visão da igreja sobre a morte? Eu não morro, eu entro na vida, mas isso é dito a essas pessoas e que tipo de recurso eu uso para dizer isso a elas? Eu entrego um livro para ela, por exemplo, um livro às vezes pequeno que fala sobre como lidar com a dor. Tem muita coisa boa na igreja que custa, sei lá, 3, 4, 10 reais. E por que eu não posso investir nisso? Eu invisto em tanta besteira, em tanta coisa que não faz sentido. Eu invisto em coisas que vai beneficiar, às vezes, uma pessoa e não beneficia o grupo inteiro. Então, a gente precisa buscar esses canais, né? E organizar mesmo de forma estratégica. Mapeie
e defina estratégias para isso. Estou vendo, tem a irmã aqui que é de congregação, os vocacionados, os benfeitores, as próprias irmãs e irmãos, os consagrados, os sacerdotes. Como é que a gente lida com isso? Né? A gente faz um trabalho na congregação da Copiosa Redenção, e uma das coisas que a gente implantou agora é memórias, né, da congregação, que é fazer todo o registro audiovisual de todas as consagradas e consagrados. Então, todas as irmãs e os irmãos vão ter um audiovisual falando sobre a vocação deles. Isso também é acolher o consagrado, o religioso. A gente esquece, são pessoas, são humanos, eles têm também a necessidade da valorização. Então, é muito importante a gente promover a experiência do cliente, né? E, por fim, como contribuição, nós, enquanto igreja, precisamos criar novos espaços de evangelização, novos canais de entrada na paróquia. Por que não uma lanchonete? Por que não uma cafeteria? Por que não um restaurante? Por que não uma cantina? Por que não uma sala? Tem uma paróquia que a gente implantou um projeto para a juventude, que existia uma sala de lazer, com videogame, TV, com um espaço para os jovens conviverem. Então, os jovens iam para a paróquia jogar videogame. Os jovens iam para a paróquia assistir filme. Tinha uma série de filmes disponíveis de santo para eles assistirem. Então, crie espaços, ambientes de convivência, ambientes culturais, espaços para que as pessoas possam conviver na comunidade, e isso também é acolher. Isso também é uma experiência de acolhida. As nossas comunidades paroquiais, elas não são caducas, já dizia Papa Francisco no Evangelho Gáudio. Não significa que a gente tem que manter aquela estrutura que nós estávamos habituados. Eu achei incrível o Frei Rogério ontem dizendo que a cozinha da paróquia dele é usada pelo Senai, o Senac, para dar curso de panificação. Isso também é acolher. Eu acolho uma instituição que dá curso técnico, essas pessoas estão ali dentro da paróquia. Eu posso pedir para entregar junto um kitzinho da paróquia com as informações. Então, pense de forma estratégica. A acolhida não é um boa noite, um bom dia, uma boa tarde na porta da igreja. Isso não é acolhida. Isso aí é o básico do básico, e eu diria assim, não é nem um feijão com arroz com bacon dentro, é o feijão com arroz, mal tem um alho e sal cozido ali. Entendeu? É muito básico. Nós somos uma igreja. Se as empresas pensam na experiência do cliente, elas só estão ali para vender, nós ainda estamos no boa noite, boa tarde, pelo amor de Deus. A que ponto, aquilo que o Frei Rogério falou ontem na formação, né? O que está acontecendo com a igreja, que ela sempre inovou e de repente ela parou no tempo, né? A gente precisa acordar para isso, né? Tem uma palestra que eu dou que eu faço a pergunta: o mundo mudou? Né? Mudou, ponto final. E nós temos que rever nosso processo evangelizador. Alguém tem alguma partilha, alguma pergunta? A Sinara está dizendo aqui: minha paróquia é a São Benedito. Temos cantina e não pode faltar o café de São Benedito. O dia que a cantina está fechada, o povo reclama. Exatamente. E outra coisa, um espaço desse vira uma fonte de renda para a paróquia, para a associação, para atividades filantrópicas da comunidade. E aí você precisa só de uma organização jurídica, de como isso vai funcionar, tem questões que você precisa resolver junto à diocese, mas é possível, não é impossível esse tipo de atividade. Tem muitas comunidades paroquiais que tem. Eu fui numa paróquia, agora foi em Maringá que eu fui. Agora eu estou na dúvida se foi em Maringá ou se foi... Não, foi em Goiânia, que eu fui dar uma formação em Goiânia. Eu fui numa paróquia super bonita, assim, muito bem estruturada. E tinha uma lanchonete, uma cafeteria linda, assim, linda, né? E ali as pessoas iam com mesinhas e tal. Então, o padre lá disse: olha, as pessoas vêm para a missa, elas chegam antes, elas sentam lá, elas tomam um café, elas conversam, elas ficam depois, né, convivendo. Então, isso é muito importante para o acolhimento. Fechou, gente? É isso?
Quero agradecer a participação de todos. Às 13 horas, nós voltamos com uma formação sobre produtividade na vida pastoral. Quem vai dar essa formação é o Paulo, inclusive ele está aqui, ó, o Paulo Costa, está ali de azul, ó, dando tchauzinho para vocês. Ele vai estar com a gente falando sobre produtividade na vida pastoral, e esse é um tema muito importante, principalmente aos nossos sacerdotes. Eu recomendo que assistam, porque nós precisamos muito crescer na produtividade, porque produzindo melhor, nós conseguimos descansar melhor, né? Às vezes a gente acha assim, que a produzir melhor é produzir mais e trabalhar mais. Não, na verdade, quando a gente produz bem, a gente tem mais tempo para descansar e cuidar também da gente. Tá bom? Então, até às 13 horas, estou super empolgado para essa palestra também, e nós vamos aí aprender bastante até hoje ainda à tarde. Amanhã tem uma maratona, acho que são 4, né, palestras. São 4 palestras amanhã, então prepara aí o coração, que amanhã vai ser também intenso, tá? Tem o padre Fernando Joaquim, tem eu e tem mais alguma pessoa que eu não estou lembrando aí. Ah, o Cleiton, da TELS. Isso, o Cleiton vai estar conosco falando sobre tecnologia na evangelização. Então, não podem perder, será uma maratona aí de formação, tá bom? Deus abençoe e até daqui a pouco.